Olá, estudantes! Na aula de hoje, vamos dar continuidade à nossa conversa sobre a educação no período do Brasil colonial, e agora vamos focar nas transformações dessa educação a partir da expulsão dos jesuítas e das reformas pombalinas. Vamos a isso? Na aula de hoje, dando continuidade ao que vimos estudando, nós vamos ver as relações entre o ensino no período iluminista e o ideal de construção da nação, a partir das reformas pombalinas. E vamos finalizar procurando entender o que eram as aulas régias, de que se tratava. Vamos lá. Para começar essa nossa aula, nós temos que falar de um personagem bastante citado e bastante importante para esse período em Portugal, que é o Marquês de Pombal. Por isso a gente denominou aqui Marquês de Pombal e o despotismo esclarecido em Portugal, século XVIII. O que é o despotismo esclarecido? É o predomínio de um monarca, de um rei, mas inspirado nos princípios do iluminismo e do racionalismo. Portugal vive essa situação, né, de despotismo esclarecido, sob o reinado de Dom José, e o Marquês de Pombal era o seu secretário do Estado do Reino. Se nós fôssemos fazer uma comparação um pouco longínqua, é como se ele fosse um primeiro-ministro de Dom José. Então, Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, vai estar ao lado de Dom José entre 1750 e 1777. É um grande período, e nesse período ele tem uma influência muito grande, uma série de transformações que acontecem em Portugal e logo tem impacto aqui no Brasil, que éramos colônia. Ele tinha sido embaixador na Inglaterra, em Londres, tinha sido embaixador também em Viena, que na época era o Sacro Império Romano Germânico, né, o Arquiducado da Áustria, e dessas experiências ele trouxe uma série de ideias que ele pensou em aplicar e de fato aplicou para Portugal. Entre elas estavam as reformas administrativas, econômicas e sociais. Vamos ver algumas dessas reformas. Ele deu uma enorme ênfase no setor produtivo, na atividade manufatureira, trazendo os princípios, né, de uma industrialização. Decretou o fim da escravidão em Portugal, mas não nas colônias. O fim dos autos de fé, que estavam relacionados à Inquisição, e principalmente impedindo a perseguição aos judeus e aos cristãos novos, que eram os judeus recém-convertidos, e, o que tem impacto direto para nós, promoveu a expulsão dos jesuítas do território português, Portugal e colônias. Nós vamos entender por que essa expulsão dos jesuítas faz parte desse projeto administrativo mais amplo do Marquês de Pombal. No período de Marquês de Pombal, ele enfrentou um acontecimento que teve enorme impacto, não só para Portugal, mas para toda a Europa no período. Trata-se do terremoto de Lisboa, de 1755. Aqui vocês veem um desenho desse terremoto de Lisboa, é um desenho de um autor desconhecido, né, que está mostrando o depois do terremoto, quando acontece o maremoto. Vou explicar para vocês. No dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos de 1755, aconteceu um terremoto de enormes proporções, cujo epicentro foi a cerca de 200 quilômetros de Lisboa. Esse terremoto, os estudos posteriores apontaram que deve ter atingido 9 na escala Richter, que vai até 10. Esse enorme terremoto destruiu as edificações, criou uma série de ruínas. Após ele ter acontecido, começa uma série de incêndios na cidade de Lisboa, e não bastando os terremotos e os incêndios, acontece também um enorme maremoto, hoje a gente chama de tsunami, né, que varreu também toda a parte baixa da cidade de Lisboa. Ou seja, uma destruição total, um enorme impacto à época. Muitos autores escreveram sobre isso, o próprio Voltaire, o autor francês, escreveu sobre isso, e muito se debateu se era uma espécie de ira divina ou se era uma manifestação de ira da natureza, mostrando a fragilidade, a falibilidade do homem, né?
E esse acontecimento impeliu o Marquês de Pombal a fazer uma reorganização urbanística e arquitetônica de Lisboa. Ele teve que reconstruir a cidade, tomar uma série de medidas sanitárias, ampliar as ruas, tornar os edifícios resistentes. Ele transformou esse acontecimento trágico e disruptivo de uma forma prática e racional. Vejam comigo a próxima imagem, que fala também sobre isso. Aqui é um retrato do Marquês de Pombal, feito por esses dois artistas, Louis-Michel Van Loo e Claude José Vernet. Esse quadro está no Museu da Cidade de Lisboa e é de 1766. E o que a gente vê aqui? O Marquês de Pombal como um grande iluminista, um grande racional, né? Com todos os projetos, essas folhas de papel são projetos arquitetônicos e urbanos para a cidade de Lisboa, aqui 11 anos depois do ocorrido, já mostrando ela sendo reconstruída, pacificada. Vocês veem que atrás dele tem essas nuvens negras que estão ficando para trás, e sobre Lisboa já tem essas nuvens mais claras, né? Esse raiar de um novo momento. A cidade foi toda redesenhada e ele criou uma série de estratégias para testar a resistência dos edifícios. Passavam tropas de soldados, ele criou uma forma de construção em gaiola, em que todas as obras eram edificadas a partir de uma estrutura de madeira. Alguns edifícios começaram a ter um conduto sanitário indo direto para o Tejo. Então, eram características nunca vistas, era uma cidade racional, nunca vista. E tudo isso faz parte dessa forma de entender o Estado como aquele que não é fragmentado, não está loteado, mas está central no pensamento. Então, o Marquês de Pombal achava que era possível ordenar tudo, inclusive a organização do Estado e da sociedade. Por isso, acreditava ele que qualquer elemento que fosse um obstáculo ao poder da razão ilustrada seria um elemento desagregador, desprovido de legitimidade e afetando os interesses nacionais. Então, agora aqui, a gente já entendeu porque esse modo de pensar entrou em rota de colisão com os princípios de catequização e evangelização dos jesuítas, que eram os responsáveis pela educação aqui no Brasil, como nós vimos no nosso último encontro. Essa igreja, embora os seus jesuítas tivessem um voto de pobreza, esse voto de pobreza não se estendia como proibição para que a igreja acumulasse riquezas. Então, havia um acúmulo de riquezas por parte da igreja, uma disputa pelo controle da população indígena. Nós vamos ver aqui, dentre as reformas que chamamos de pombalinas, por que de Pombal? Aqui tem ele era contrário ao poder dos jesuítas e ao sistema de educação por eles implementado. E é nesse processo em que são confiscados os bens dos jesuítas em São Paulo, Grão-Pará e Maranhão. Isso acontece em todas as colônias de Portugal, só não apenas aqui no Brasil. E depois é feito um inventário dos demais bens na Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, Sergipe e Espírito Santo. Também é determinada a secularização das aldeias, das vilas e paróquias. Se toda a estrutura que existia, que era jesuítica, é desmontada, quais são os impactos das reformas pombalinas na educação do período? O texto que vocês têm para ler, da professora Carlota Boto, que é uma professora da Unesp, especialista em educação, intitulado Iluminismo e Educação em Portugal, traz algumas dessas referências para nós, e eu vou aqui acompanhar vocês, né, observando nesse texto essa pergunta que nós fizemos: quais são os impactos na educação das reformas pombalinas. Primeiro, o iluminismo deposita na escolarização a primazia de um pensamento racional. Então, a educação não deve ser o dogma da religião, mas a preparação de um cidadão, no caso aqui de um súdito,
para um Estado forte. A nação é o mais importante. Então, a educação é toda reorganizada numa rede de escolas dirigidas pelo Estado. Terceiro ponto, a educação é laica? Não, não é que a educação é laica. Os princípios religiosos existem e permanecem, inclusive os jesuítas são expulsos, mas as outras ordens religiosas que existiam aqui no Brasil prosseguem, como os carmelitas, os dominicanos, os franciscanos. Mas a religião e o ensino do dogma deixam de ser centrais. Item 4. Esse é um grande debate no século XVIII. A instrução deve ser universal, e vários autores, inclusive o próprio Voltaire, que eu já mencionei aqui hoje falando do terremoto, ele diz que as aldeias não deviam mais ter escolas, porque se todo mundo estudasse, quem ia realizar os ofícios? Aqui a gente está vendo em germe um tema que nós vamos recuperar numa aula futura, que é entre a educação para a formação superior versus uma aprendizagem que seria profissional. E tem também o tema aqui, item 5, o ensino feminino, né? Logo após a expulsão dos jesuítas, já tem um alvará dizendo que as mulheres, sim, podiam estudar, mas podiam estudar tudo. Os objetivos, prosseguindo aqui, continuando no texto de Carlota Boto, era formar uma elite culta para substituir o clero. O Estado passa a fazer a inspeção dos estabelecimentos de ensino e a relação entre mestre e discípulo, entre professor e aluno, aqui mestre e discípulo nas palavras de época, passa a ser mediada e controlada por leis. A profissão do professor, ela é profissionalizada, ela passa também a ser regida por leis, por concursos, por decretos, e são criados 3 níveis de aprendizagem, o primário, o secundário e o superior, aqui no Brasil, tá? A gente está falando dessas reformas pombalinas e do seu impacto aqui no Brasil. Em suma, um grande resumo, que a educação tem que se conformar ao Estado moderno e pode ser resumida por essa tríade: estatizar, é o Estado que tem o predomínio e não os grupos religiosos; secularizar, no sentido de que é mais importante o ensinamento laico; e uniformizar a educação. Vamos para uma segunda parte, que está totalmente relacionada a esse alvará de 28 de junho de 1759, que estabelece aqui para o Brasil as aulas régias. Por que aulas régias? Aulas régias eram disciplinas, tá? Elas pertenciam ao Estado e não mais à igreja. Elas existiam para o sistema primário e secundário, e, é lógico, eram extremamente restritivas e apenas uma parcela da população ia ter acesso às aulas régias. Esse alvará, de 28 de junho de 1759, ele é para todo o território português. No Rio de Janeiro, as aulas régias só vão começar no ano de 1774 e vão perdurar até o ano de 1834. Nós vamos ver por que esse ano é tão importante. Esse sistema, então, correspondia ao ensino primário, ao secundário, e era marcada pela falta de autonomia pedagógica, por um caráter centralizador e por um acesso restrito apenas a uma parcela da população às aulas. Então, ele tinha, de fato, um caráter excludente. Elas eram divididas entre o que se chamava de estudos menores, era aula para ler, escrever, contar, as aulas de primeiras letras, né? E as aulas de humanidades, que eram as aulas régias, que a gente tem aqui. A gramática latina, a língua grega, a língua hebraica, retórica, poética, filosofia, moral. Então, as aulas régias eram essas aulas de humanidades. A partir de 1822, que é quando o Brasil torna-se independente, as pessoas param de usar a expressão aulas régias e começam a usar a expressão aulas públicas. Características das aulas régias, continuando. A escola é uma unidade de ensino com um professor. Lembra que nós tínhamos visto que os jesuítas trazem a própria forma autossuficiente dos colégios, que tinham a parte de moradia, a parte de salas de aula,
pomares, hortas, etc. Aqui, onde tem o professor, é a escola, não é preciso mais o edifício escolar, e, segundo os documentos históricos, nenhum edifício escolar foi construído nesse período. Aproveitou-se alguma coisa que havia anteriormente dos jesuítas, mas era onde estivesse um professor, e o professor ele era especialista num assunto. Então, vamos voltar no slide anterior para ver, por exemplo, ele era professor de retórica, ou era um professor de poética, ou era um professor de filosofia moral. E os alunos iam, geralmente, até a casa dele para ter esse tipo de ensinamento, aquele na qual ele era especialista. Para ser professor, a partir de 1759, tinha que ser por meio de concurso. O primeiro concurso para professores públicos, realizado aqui no Brasil, foi em Recife, em 20 de março de 1760. Mas era um sistema, como vocês viram, todo desarticulado, porque onde não houvesse um professor, não haveria aprendizagem. Ainda nas aulas régias, elas eram distintas para os meninos e para as meninas. As meninas aprendiam com uma professora, com uma mestra, e a elas estava reservado apenas aprender as 4 operações e as prendas domésticas. O que eram as prendas que servem da economia doméstica? Olha, gente, era bordar, cozer, música, dança, tudo que não fosse considerado muito forte para o intelecto feminino. Então, você tem aqui já um processo que vai ser muito longo de exclusão de gênero, não só para quem é aluna, mas também para as professoras, né? que aos poucos vão conquistar um espaço nessa profissionalização do professor, mas que em todo esse período vão ser sempre associadas às aulas menores, aquele trato das crianças pequenas. As aulas régias foram extintas em 1834 pelo ato adicional à Constituição de 1824. Vamos fazer aqui de novo o nosso resumo, né, o nosso em suma. As aulas régias foram a primeira sistematização do ensino público e laico em todo o reino de Portugal. No vídeo que eu deixei para vocês assistirem, o professor Vilauta, que é professor do FMG, comenta que, embora esse professor fosse concursado, tivesse um estatuto de nobre, remunerado pela coroa, ensinava uma disciplina, né? Muitas vezes, na aldeia existia apenas, como eu disse, aquele professor, né? E esse sistema, em comparação ao sistema anterior dos jesuítas, foi um sistema que trouxe pulverização e desarticulação da educação no Brasil. Nós vamos estudar, então, a partir da nossa próxima aula, as transformações trazidas por esse ato adicional de 1834 à Constituição de 1824. Espero vocês lá.